Graça e paz a todos vocês, que Deus abençoe a sua vida. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Histórias Bíblicas no Contexto da Vida. E hoje nós vamos estar continuando a nossa série de vídeos sobre o inferno. Este é o último vídeo desta playlist e está imperdível. É muito importante que você assista até o final, não interrompa, porque esse vídeo aqui ele é muito importante para você compreender a questão do inferno. E como eu sempre digo, aqui nós vamos concentrar na Bíblia, mostrar para vocês dentro da Bíblia o que ela diz sobre o inferno, o sentido que ela aplica quando ela vai se referir ao inferno, do que ela está falando, ela está se referindo ao quê? Porque há muitas opiniões sobre o inferno, né? Uma confusão sobre sepultura, sobre covas, sobre o mundo dos espíritos. Então eu quero mostrar para você aqui hoje, dentro da Bíblia, o que a Bíblia usa, quais as palavras que a Bíblia usa para referir ao inferno, ou quando ela quer se referir à cova, quando ela quer se referir à sepultura, ou o que ela está se referindo, que lugar é esse que ela está dizendo. Então hoje mostrar para você dentro da Bíblia, por isso que é importante que você assista até o final, pega um tempinho aí, se organiza, se acomode, assista esse vídeo até o fim, que eu tenho certeza que vai esclarecer muita dúvida para você que tem sobre a questão do inferno, tá? Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal e gosta desse conteúdo, e gosta de acompanhar, e gosta de aprender a Bíblia, eu convido você a se inscrever aí no canal, e também tem um sininho para você acionar, porque daí quando eu colocar o vídeo você já vai ser avisado, tá? E curtir também, porque é importante, assim o YouTube entrega para mais pessoas esse conteúdo e mais pessoas vai ter acesso a essa informação muito importante, certo? Então, se você já é inscrito, minha gratidão. Se você não é inscrito, já se inscreve. E se esse conteúdo te enriquecer bastante, manda para alguém, manda alguém da família, amigos. Eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo que acessar esse conteúdo aqui, certo? Vamos lá então para o nosso vídeo. Bom, hoje nós vamos falar como que a Bíblia se refere ao inferno, quais são as palavras que ela usa. Portanto, bom, queridos e queridas, irmãos amados, vocês que amam a palavra de Deus, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o assunto. Eu sempre digo, gente, nós precisamos examinar as Escrituras Sagradas. Você precisa ver o que a Bíblia diz sobre o assunto. Conhecer os textos, saber onde é que foi escrito, quem escreveu, quando, qual é o contexto, o que é que estava se referindo. Então isso é muito importante a gente analisar quando for estudar a Bíblia. Bom, existem pelo menos 4 palavras aqui que são usadas para referir ao inferno. A Bíblia usa aqui 4 palavras. A primeira, a Seol. Segunda, Hades. Depois nós temos o Tártaro e por fim o Geena. Então nós vamos examinar essas 4 palavras, quando que elas foram usadas na Bíblia, em que contexto foram usadas, qual é a aplicação, qual o sentido dessas palavras, para nós entendermos aqui o que diz as Escrituras Sagradas sobre esses assuntos, certo? Bom, primeiro eu quero falar sobre o Seol, né? O Seol é uma palavra hebraica traduzida 31 vezes como inferno, 31 vezes como sepultura e 3 vezes como cova. Então nós temos 2 sentidos aí geográficos, 2 localizações geográficas. Então, a primeira localização seria a cova ou sepultura, o local onde põe um cadáver, e a segunda localização seria um local onde os espíritos estão. Agora vamos para a Bíblia para nós encontrarmos isto aqui no texto. Primeiro, nós vamos a pelo menos 4 referências na Bíblia onde a palavra Seol é referida a cova ou sepultura. A primeira referência está em Gênesis capítulo 37, versículo 35, quando o Jacó ele lamenta pela suposta morte do seu filho José, e aí ele usa a palavra sepultura. Vem comigo, vamos ler isso aqui na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 37 e o versículo 35. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Então a palavra sepultura aqui
é Seol no hebraico. E aqui está traduzido como sepultura. Assim o chorou seu pai. Então, nesse sentido, a palavra Seol refere-se à sepultura onde o menino foi. Segundo exemplo está em Jó 14:13. O desejo de Jó, né, em querer dar fim ao seu sofrimento por meio da morte. Vamos ver Jó, capítulo 14, versículo 13. Ah, se me escondesses na sepultura. Aqui está a palavra sepultura, Seol no hebraico. Ah, se me escondesse na sepultura e me ocultaste até que a tua ira se desviasse e me pusesse um limite e te lembrasse de mim. Percebe que aqui a palavra Seol também referindo à sepultura apenas, o local onde o cadáver vai estar. Terceiro exemplo, nós temos a profecia de Davi, né, sobre a ressurreição de Cristo. Isso é muito interessante, dentre os mortos. Olha só, vamos ler agora Salmo 16, verso 10. Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Veja que a palavra inferno aqui é Seol no hebraico. E aqui está traduzido como inferno. Porém, o sentido inferno é também o local, a cova, a sepultura. Então percebe que aqui, nesse sentido, está sugerindo a sepultura. Então, inferno aqui não está no sentido de um local onde os espíritos vão. Aqui está no sentido apenas de ser uma sepultura. Olha que interessante, preste atenção. Por isso que eu falei que é importante esse vídeo, para você entender exatamente o sentido da palavra no original e como ela é traduzida para o português, certo? Então, aqui, inferno também, sentido de sepultura. E o último aqui, nós temos o medo que o salmista tinha da morte. Nós vamos ler agora Salmo 88 e o verso 3 e 4. Porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contado com os que descem a cova, estou como homem sem forças. Duas palavras aqui, sepultura e cova. Então, nesse sentido aqui que ele está falando, né, é um medo que ele tinha da morte. Então, esta cova e a sepultura, ele está se referindo ao quê? Ao local onde o morto vai mesmo, tá? A sepultura é a morte. E a palavra no hebraico, Seol. Então, esse é o primeiro sentido geográfico da palavra Seol no hebraico, o local onde o corpo é colocado após ter sido morto. Agora, eu quero mostrar para você, né, o segundo sentido desse local, o sentido geográfico. Tá? Então, o primeiro seria a sepultura, a qual agora o segundo seria o quê? O mundo dos espíritos, ou os espíritos humanos, tá? Os espíritos humanos, a morada do espírito humano. Então, no segundo sentido, inferno é traduzido como um local onde mora o espírito humano após o corpo ter morrido. Vamos ver isso na Bíblia? Olha só, preste atenção. 1 Samuel capítulo 28, versículo 14. Ele perguntou: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo uma ancião envolto numa capa. Entendendo Saul que se tratava de Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Preste atenção aqui. Aqui é a história de quando Samuel havia morrido. Aí Saul foi consultar uma feiticeira para que a feiticeira trouxesse Samuel do mundo dos mortos para que pudesse falar com Saul. Essa prática era condenada pela Bíblia, né? Porque consultar os mortos não é autorizado por Deus. Ele procurou uma bruxa para fazer esse trabalho aí. E ele entendeu que Samuel estava nesse lugar. Que lugar é esse? O lugar do espírito dos mortos, que Samuel tinha morrido. Então Saul entendia que ele estava nesse local onde habitam os espíritos das pessoas que já morreram. Então aqui está esse sentido. Então Saul entendia que Samuel estava lá. Tá? Então aqui já é outro sentido do mundo espiritual, o local onde as pessoas que morreram estão. Agora vamos para um outro texto, aqui. Esse lugar também é um local onde Davi esperava encontrar o seu filho morto. Eu vou ler com você agora uma outra passagem que está em Samuel, também, agora está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 21 e 23. Disseram-lhe os seus servos: que é isto que fizeste? Em favor da criança viva, jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e
compadecerá de mim e a criança sobreviverá. Porém, agora que ela morreu, por que eu jejuaria? Acaso poderei fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Percebe que ele acreditava, né, que ele poderia encontrar o seu filho em algum lugar. E é este local, o lugar onde os mortos estão. É outra passagem bíblica. Ainda fica comigo que eu vou ler mais um texto para você, né? Essa é a passagem do Espírito dos salvos, tá? Então, essas duas passagens que eu li para você é uma referência ao lugar onde as pessoas estão. E, obviamente, as pessoas salvas estão neste local. O mundo dos mortos, o sentido do inferno, no segundo sentido, o primeiro é sepultura ou cova. O segundo sentido é este local onde os espíritos estão. Aí dentro do inferno tem o local onde estão os espíritos dos salvos e tem o local onde os espíritos dos ímpios estão. Eu vou ler para você agora a passagem dos espíritos humanos perdidos. Eu vou começar lendo aqui Deuteronômio 32 e 22. Porque um fogo se acendeu na minha ira, arderá até o mais profundo do inferno, consumirá a terra com sua novidade e abrasará os fundamentos dos montes. Aqui o inferno aparece como um juízo contra os israelitas que se rebelaram contra Deus. Então o sentido de inferno aqui veio como o juízo, o local de punição. Outra passagem, nós temos os gentios que se rebelaram contra Deus, inclusive isso está lá em Salmos 9, versículo 7. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, fará juízo aos povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio para o tempo de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste. É o Salmo 9:17. Ímpios serão lançados no inferno. Sim, todas as gentes que se esquecem de Deus. Eu vou até repetir esse texto, né? Salmo 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno, sim, todas as gentes que se esquecem de Deus. Esse inferno aqui está se referindo ao que é um lugar de juízo, o local onde as pessoas vão por se esquecerem de Deus. Então ficou claro para nós aqui que essa palavra Seol, ela refere-se tanto à sepultura e à cova, o local onde um morto é colocado, como se refere ao mundo do espírito humano, sendo dividido em duas partes. Uma parte está o espírito dos salvos e outra parte está o espírito dos perdidos. E o inferno, portanto, nesse sentido, é um local de juízo, um local de tormento, portanto. Então, não apenas refere ao local onde o corpo é colocado após a morte, mas onde também fica o espírito do homem que morreu ou da mulher que morreu. Este é o sentido da palavra Seol, isso no hebraico. No grego, nós temos a outra palavra chamada de Hades. Hades, no grego, tem o mesmo sentido da palavra Seol no Antigo Testamento, né? Correspondente, que refere-se ao mundo dos mortos, que é dividido dessas duas partes, né? Uma parte está os salvos e outra parte está os não salvos, correto? E ambos estão em plena consciência. Inclusive eu falo sobre isso aí no vídeo meu aqui no canal. Se existe vida após a morte, dá uma conferida lá para você estar vendo sobre este assunto, correto? Então Hades tem o mesmo sentido de Seol no Antigo Testamento. Mundo dos mortos, local onde o espírito humano vai após a morte. E lá é dividido em duas partes, correto? Essa é a terceira palavra. A segunda palavra é de Hades. Ela é traduzida 10 vezes no Novo Testamento. Uma vez apenas se refere à sepultura. E isso está em 1 aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 50. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, ó inferno, tua vitória? Então apenas aqui é traduzido como sepultura, tá? Inferno aqui se refere à sepultura. Três das referências tem em mente a cova ou sepultura.
Portanto, 7 das referências têm em mente a punição. Os 11 e 23 é uma referência desta punição, correto? Então, Hades, ela tem o mesmo sentido de Sheol, portanto, no Novo Testamento é o local dos mortos, dividido em duas partes. Hades é traduzida 10 vezes no Novo Testamento, 3 vezes se refere à cova ou sepultura e 7 vezes se refere ao inferno, à punição do inferno. Portanto, esta é a segunda palavra. Terceira palavra, nós temos o Tártaro. O Tártaro é um local onde estão presos os anjos caídos. Isso tem uma referência em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, fala dos anjos que não guardaram a sua fidelidade, os anjos que pecaram e foram presos neste local. Então, Tártaro é uma referência ao local onde os anjos caídos estão. E porque estão lá, obviamente cometeram um pecado gravíssimo, que deve ter relação com o que está lá em Gênesis capítulo 6, fizeram algo muito grave e, por ser tão grave, Deus teve que encerrá-los na prisão, lá no Tártaro. Então, Tártaro é o local da prisão dos anjos caídos. É uma região espiritual também, uma prisão terrível que estão os anjos lá. Correto? Vamos ler? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, antes os lançou no inferno aqui. Inferno aqui é Tártaro. Tá? A única vez que é traduzido na Bíblia, aparece só uma vez a palavra Tártaro, entregando-os entregando-os a cadeias da escuridão, reservando para o juízo. Reservando-os para o juízo. Então, aqui está escrito que Deus não perdoou os anjos que pecaram, antes os lançou no inferno, entregando-os às cadeias da escuridão, reservando-os para o juízo. Olha, então o Tártaro é o local da prisão dos anjos, certo? O pecado que causou a prisão precoce desses anjos, especificamente, pode ter ligação com os eventos de Gênesis capítulo 6. Depois você verifica lá em Gênesis capítulo 6, onde há uma confusão muito grande. Pode ter relação com esse pecado que levou os anjos para a prisão, correto? Não vamos entrar nesse detalhe para não ficar longo o nosso vídeo. E a última palavra aqui usada na Bíblia é chamada de Geena, né? Geena também é outra palavra usada para se referir a um local de sofrimento. A gente sabe que após o milênio, vai ter o juízo final e aí muitas pessoas vão ser lançadas lá no Geena. Vamos ver isso aqui lá em Apocalipse, Apocalipse 20, versículo 11. Olha. Vi um grande trono branco e o que estava sentado nele, de cujo rosto fugira a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus e abriram-se os livros. Então abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregou os mortos que nele havia, e eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Foram lançados no Geena, no lago de fogo. Essa palavra é encontrada 12 vezes em grego, no Novo Testamento, e sendo essa 11 vezes mencionada pelo nosso Salvador. Vamos ver a menção dela por Jesus Cristo? Vamos lá? Vamos ler Mateus 5, 22 e 29. Digo-vos, porém, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo. Qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Olha uma citação que Jesus fez, né? Fogo do inferno, Geena. Está aqui uma citação. Vamos ver uma outra citação? Versículo 29 também é dito: portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca e o atira para longe de ti, pois é melhor que a perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Outra referência aqui é o Geena. Então Jesus fez pelo menos aí 11 citações da palavra Geena, correto? É um local de sofrimento. E temos uma história envolvida nessa palavra Geena, ali em Jerusalém, um local
que era o lixão. Você já ouviu falar no rei Acaz? O rei Acaz era um rei cruel, fez coisas horríveis, né? Fez sacrifícios humanos, e isso tudo num local chamado Reinom. E aí esse local depois acabou se tornando um grande lixão, onde era queimado lixo, havia chamas, havia uma podridão terrível, um local nojento, um local de sofrimento. Depois foi associado isso, né, essa ideia foi associado, foi usado para uma referência ao próprio Geena, porque Geena é local de sofrimento, lugar de fogo, de chamas, local de dor. Então tem toda uma história envolvendo aí, né, o Geena como esse vale do Rinom, lixão de Jerusalém, usado para ser como inspiração para falar do Geena. Então, meus queridos, Geena é um outro local, uma outra palavra usada para se referir ao lago de fogo, ao inferno, ao local de sofrimento. Portanto, até aqui nós vimos as 4 palavras que a Bíblia usa para se referir ao inferno. Temos o Seol, temos o Hades, temos o Tártaro e temos, portanto, a Geena, correto? Qualquer dúvida, qualquer comentário que você puder acrescentar a esse conteúdo, pode comentar aqui, fique à vontade. Vamos estar lendo, vamos estar observando que aqui estamos para aprendermos juntos com a palavra de Deus, correto? Se você chegou até aqui, minha gratidão, que Deus abençoe a sua vida. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Vamos aqui acompanhar esse projeto que está crescendo e levar conhecimento às pessoas, levar a Bíblia, né, explicada para as pessoas. Meu abraço, que Deus te abençoe. Fique comigo no próximo vídeo, nós vamos começar a série de vídeos sobre o céu. Terminamos hoje sobre o inferno e vamos começar sobre o céu. A ideia aqui é mostrar a Bíblia, a revelação de Deus para a humanidade. Tá certo? Que Deus te abençoe. Conto com você no próximo vídeo. Fique com Deus. Até a próxima.